Canal Explicagel, professor Sérgio Wagner. Questãozinha do Enem 2018, primeira aplicação. Uma questão sobre geopolítica. A questão 62 falava sobre a Palestina, sobre o conflito entre árabes e israelenses. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Vamos primeiro para o enunciado. Diz assim, ó, a preocupação apresentada no texto, dá uma olhadinha nesse texto então, né? Revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao... Então, veja só, né? A preocupação, né, que o texto vai nos mostrar, leva uma condução, uma forma de agir de um Estado, né, de um país, de um governo, né? E que, como é que a gente vai identificar essa forma de agir? Então, o texto ele vai te dar todas as dicas necessárias. Vamos lá. A situação demográfica de Israel, então veja, que o Estado é Israel e a preocupação é demografia, tudo bem? É muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então, que informações são essenciais aqui no texto, né? Quando ele fala a questão demográfica, né? Quando ele fala 1967 está fazendo referência à Guerra dos 6 Dias, quando Israel, em apenas 6 dias, ocupou vários territórios, né? Ocupou a faixa de Gaza, território dos palestinos, ocupou a Cisjordânia, território dos palestinos, lembrando que os palestinos são os árabes da região da Palestina, mas Israel também ocupou na Guerra de 67 territórios egípcios e territórios da Síria. Né? Da Síria ele ocupou as colinas de Golã e do Egito ele ocupou a península do Sinai, tudo bem? Então ele está falando que a questão demográfica desde 67, desde a Guerra dos 6 Dias, né? E que Israel deveria se desfazer dessas áreas que ele ocupou, Cisjordânia e faixa de Gaza. De quem Israel tomou a Cisjordânia e a faixa de Gaza? Dos palestinos, então que ele deveria se desfazer. Por quê? Por conta de uma lógica demográfica aparentemente inexorável, ou seja, uma lógica demográfica que não tem jeito, né? Que isso aí é fato concreto que vai acontecer o quê? Que vai ter uma maioria árabe entre o rio e o mar. Tudo bem? Então, gente, a questão ela está nos remetendo ao conflito entre palestinos e judeus pela região da Palestina. Essa é a região da Palestina, tudo bem? É uma parte do Oriente Médio. Aqui nós temos uma sequência clássica de mapas mostrando a ocupação populacional e territorial, consequentemente, da Palestina por palestinos em verde e judeus em branco, tudo bem? Então veja que em 1947, dominantemente o território era ocupado por palestinos. Mas no ano de 1947, a ONU partilhou, em decisão da Organização das Nações Unidas recentemente criada, a ONU dividiu a Palestina em dois territórios. As áreas em verde para que os palestinos criassem o seu país, o Estado Independente da Palestina, e a área em branco, como vocês veem aqui, para que os judeus criassem o seu Estado Independente, o Estado Independente Judaico, chamado Israel. Qual desses dois estados se concretizou? O Estado de Israel, que foi criado em 1948, tudo bem? Então, o Estado de Israel oficialmente surgiu e reconhecido pela ONU em 1948. Os palestinos não criaram seu Estado independente. No Oriente Médio houve uma repulsa, uma rejeição à criação do Estado de Israel, e isso resultou em guerras. Países árabes como Egito, Jordânia, como por exemplo a Síria, atacaram Israel. E os palestinos que vivem na região e que também são árabes, de etnia árabe, também rejeitaram o Estado de Israel, deram apoio aos países árabes, porque eles lutavam para ter o Estado palestino excluindo o Estado de Israel. Então, gente, isso gerou muita
confusão, isso gerou muita briga, isso gerou muita morte entre judeus e árabes, entre judeus e os árabes palestinos. Israel foi se tornando uma nação, depois da sua criação, cada vez mais expansionista, oprimindo o povo palestino e tomando territórios deles. E parte dos palestinos também foram, diante dessa situação, se radicalizando. O resultado disso é que os palestinos foram perdendo territórios. Essa perda definitiva acontece na guerra que a gente falou, que é a Guerra dos 6 Dias, quando Israel, supostamente antecipando um possível ataque dos países árabes, parece que Israel descobriu planos de ataques da Jordânia, da Síria e do Egito, antecipou esse ataque, invadiu a Síria, invadiu o Egito e aproveitou nessa guerra e tomou territórios que os palestinos ainda tinham. Os palestinos ainda viviam nesses territórios protegido pelas nações árabes vizinhas. Que territórios são esses? Faixa de Gaza e Cisjordânia. E aí no texto, o autor fala assim, que Israel, desde que tomou a guerra a Cisjordânia e a faixa de Gaza, deveria se livrar desses territórios, entregar esses territórios para os palestinos. Por quê? Porque os palestinos, que são os árabes ali, eles têm uma taxa de natalidade, uma fecundidade muito maior. Então vai ter uma hora que eles vão ser a maioria da população e isso vai ser muito ruim, né? Então ele fala que entre o rio e o mar, quando ele fala entre o rio e o mar, ele está falando aqui, ó, do mar Mediterrâneo, e aqui a gente tem o rio, né? O rio Jordão. Então, entre o mar e o rio, essa população vai ser predominantemente árabe, porque não vale a pena dominar o território da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Tudo bem? Então, veja como ficou a evolução dos mapas. 47 era assim, né, domínio palestino, e territorialmente falando. Aqui a divisão feita pela ONU em 47. Aqui as terras ainda habitadas por palestinos, as faixas de Gaza e Cisjordânia, continuaram sendo habitadas, mas Israel tomou essas áreas militarmente, passou a ocupar essas áreas militarmente depois da Guerra dos 6 Dias. Os palestinos continuaram ali, mas oprimidos pela presença militar israelense. Tudo bem? O mapinha do jeito que vocês estão vendo aqui, que ele está chamando de atual, presente, ele é um mapa resultado de um acordo que aconteceu na década de 90, chamado Acordo de Oslo, onde judeus e palestinos caminharam na direção de criar um Estado para os palestinos. Para isso, Israel teve que devolver territórios, e essa devolução foi marcada pela faixa de Gaza e por algumas partes da Palestina, da Cisjordânia. Então, os palestinos receberam a faixa de Gaza e alguns territórios da Cisjordânia. Tudo bem? Esse acordo evoluiu para a retirada de tropas israelenses, só que Israel depois abandonou esse acordo. Mas os palestinos deram continuidade a esse acordo, criaram um Estado independente da Palestina, mas que não é reconhecido ainda por Israel e que não é plenamente reconhecido ainda pela ONU, né? A ONU considera os palestinos apenas como um Estado observador, que participa das reuniões da ONU sem ter direito a voto, sem ter direito a palavra, né, a discursar. Então é apenas um Estado observador. Tá? Então você vê a perda, né, do verde em relação à ampliação do branco, a perda palestina em relação ao ganho judeu. E particularmente em relação a essa região aqui, chamada Cisjordânia, Israel iniciou um forte processo de povoamento da Cisjordânia depois da Guerra dos 6 Dias. A partir de 1967, Israel começou a povoar a Cisjordânia, criando aqui colônias judaicas, chamadas também assentamentos judaicos. Olha só a evolução desses assentamentos judaicos desde 1967. Em 67 foi fundado o primeiro, essa bolinha azul aqui que vocês veem. 10 anos depois, olha como é que estava a situação, tá? 20 anos depois de 67, então, dezenas de assentamentos judaicos, o que aumentou muito a população judaica aqui na Palestina, e que aqui na Cisjordânia, na Palestina, no qual os palestinos dizem que literalmente, além da ocupação militar que Israel fez na Cisjordânia, depois da Guerra dos 6 Dias, é uma verdadeira invasão populacional. E veja a evolução disso em 97 para 2008 e 2018. Então, essa questão dos assentamentos judaicos, a presença judaica na Palestina, basicamente na Cisjordânia, é uma situação muito séria. Veja só a evolução populacional aqui de palestinos e judeus nessa Cisjordânia, onde Israel vem até hoje criando moradias, criando assentamentos, colônias judaicas desde a vitória na Guerra dos 6 Dias. Na Cisjordânia, os palestinos representavam em 1967 654 mil pessoas, hoje são 2 milhões e 700.
Na Cisjordânia, os palestinos representavam em 67 38 mil. Por que 38 mil? Porque eu deixei para falar uma coisa para vocês importante. Jerusalém. Jerusalém, naquele plano de divisão da ONU, foi considerada uma cidade internacional, mas esse status internacional de Jerusalém foi rompido depois que Israel criou, se oficializou como Estado e que sofreu o primeiro ataque dos países árabes. Jerusalém acabou sendo dividida em porção ocidental judaica e porção oriental árabe. Né? E aí você já tinha alguns judeus na Cisjordânia em Jerusalém, que fica aqui na Cisjordânia, por isso 38 mil. Em 67, Israel, além de ter tomado para si toda a Cisjordânia, tomou para si toda a cidade de Jerusalém, tudo bem? Então, os judeus, que eram 38 mil na Cisjordânia, basicamente esses 38 mil viviam em Jerusalém Ocidental, em 2019 já representavam 428 mil pessoas, tudo bem? Então isso aí mostra esse povoamento judaico aqui na Cisjordânia, esse aumento populacional judaico representado pelos assentamentos, pelas colônias judaicas, tudo bem? Beleza? A situação demográfica palestina também é muito importante de ser citada na faixa de Gaza, outra área palestina. É uma área minúscula, mas que tem 2 milhões de pessoas. Olha só o tamaninho da faixa de Gaza, gente. É só isso aqui, ó. Olha o mapa, olha uma praia na faixa de Gaza. Olha só a superpopulação, né? O superpovoamento dessa área. A faixa de Gaza toda ela tem de extensão 12 quilômetros, 41 quilômetros, de largura 12 quilômetros. É uma área pequena com 2 milhões de pessoas, altíssima densidade demográfica. Tudo bem? Então, onde hoje estão os palestinos? Na faixa de Gaza e naquelas áreas da Cisjordânia. Então, ali nós temos a seguinte situação demográfica atual: 79% do território é ocupado, né, pelos judeus. Eles têm hoje o controle de 79% do território da Palestina. Né? E eles são hoje 8 milhões e meio de pessoas. Os palestinos só têm o controle de 21%, então 4 vezes menos território do que os judeus, mas representam 5 milhões de pessoas. Isso porque ainda tem muitos palestinos que vivem fora, que são chamados refugiados, que fugiram dessa região por conta dos conflitos e que muitas vezes foram expulsos de suas casas. Só em 2018 já calculava-se cerca de 5 milhões e meio de palestinos vivendo fora daquela região. Então, se você somar esses 5 milhões e meio com essa população de 5 milhões, numericamente, os árabes palestinos são mais populosos do que os judeus. Tudo bem? E só não são mais populosos dentro daquela região, que é Israel, e a parte do Estado palestino, porque muitos são refugiados, muitos foram embora, muitos tiveram que fugir. E olha que a taxa de natalidade israelense é elevada. A taxa de natalidade, na verdade, de fecundidade ou fertilidade, número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, dos judeus é de 2,88. A taxa, vamos dizer assim, ideal, né, que é o equilíbrio, reposição, são 2,1 filhos por mulher. Então, 2,88 dos judeus, o que significa dizer que a população judaica ela está em ascendência. Né? Então, há um incentivo à natalidade lá em Israel, mas mesmo assim não adianta, porque a taxa de natalidade e fecundidade dos palestinos é maior. Só na faixa de Gaza, essa taxa de fecundidade é de 5 filhos por mulher, e na Cisjordânia é de 3 filhos por mulher nos territórios palestinos. Então, essa é a preocupação demográfica de que, por mais que Israel incentive a natalidade, os palestinos vão ser maioria demográfica, e só não são já hoje por conta dos refugiados, mas isso ainda tende a mudar no futuro. Então, essa é a ideia da questão. Então, a preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado, Israel, identificado com o quê? Com a abdicação da interferência militar nesse conflito local? De jeito nenhum. Letra A pode eliminar. Israel continua com sua presença militar e o exército é muito importante, as forças armadas são muito importantes para a sobrevivência do Estado de Israel. Letra B, busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional? Sim, Israel quer ter a predominância étnica. Como é que ele consegue essa predominância étnica? Atualmente, incentivando a natalidade, expulsando palestinos, daí um grande número de refugiados, e também povoando a Cisjordânia, porque não só ocupação territorial, mas também ocupação populacional. Letra B é a alternativa correta. Essa questão palestina é uma questão muito pano para manga, é muito bom a gente conhecer ela, porque volta e meia o Enem está cobrando questões sobre essa temática. Beleza?
curte o vídeo se realmente está sendo proveitoso para vocês, tá bom? Vamos eliminar as outras alternativas? Letra C. Admissão da participação proativa em blocos regionais? Não, estou falando de blocos regionais, blocos econômicos, blocos políticos. O texto não fala sobre isso, tá? Tudo bem, essa foi tranquila, né? A letra C para a gente eliminar. Letra D, rompimento com interesses geopolíticos das potências globais? Não, Israel permanece aí com suas alianças geopolíticas, principalmente em relação à superpotência Estados Unidos da América. A hiperpotência Estados Unidos tem uma aliança histórica, tradicional com o Estado de Israel. E letra E, compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais? Não, né? Porque a ONU, por várias vezes, faz uma série de, né, o maior organismo internacional, a ONU faz uma série de restrições a ações do Estado de Israel. Quando Israel, lá na Primeira Guerra, em 1948, quando Jerusalém foi repartida, dividida entre judeus e árabes da Jordânia, a ONU exigiu a libertação, né, a desocupação de Jerusalém. Isso não foi respeitado. Né? Quando Israel tomou completamente a cidade de Jerusalém com a Guerra dos Seis Dias, a ONU mais uma vez exigiu a desocupação e entregar Jerusalém no seu status internacional. Quando Israel, em 1981, considerou Jerusalém sua capital oficial, a ONU rejeitou. Né? Quando Israel continua construindo colônias judaicas, assentamentos judaicos na Cisjordânia, há resoluções da ONU contrárias a isso. Então, não há aí um compromisso, né, amplo, né, em todos os aspectos, em todos os momentos, a essas resoluções internacionais, por exemplo, da ONU. Beleza? Tudo bem? Legal? Se inscreve no canal aí e a gente pode compartilhar esse canal aí para os seus amigos, para suas amigas, porque a gente tem aí um incentivo para produzir mais conteúdos para vocês. Bacana? Valeu, gente.